Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu me chamo Renan. E no vídeo de hoje eu vim comentar sobre um tema que às vezes eu recebo algumas perguntas lá no inbox do Instagram, que é se aqui na Argentina eu já sofri alguma situação de discriminação ou preconceito por ser brasileiro. Então se você tem interesse no vídeo, a gente se vê depois da vinheta. Bom galera, eu já vou começar esse vídeo dizendo que tudo que eu contar aqui, obviamente é uma experiência pessoal, é algo que eu passei, ou seja, pode não ser a experiência de todos os brasileiros, ou de repente pode ser só a minha visão isolada das coisas. Então eu peço cautela na interpretação desse vídeo para você não achar que o que eu tô dizendo é tipo uma verdade 100% absoluta, ou seja, vai acontecer com você se você vier pra Argentina, ou também não quer dizer que não vai acontecer, sabe? Assim, é totalmente incerta, é uma experiência totalmente pessoal, já que eu não vivo em toda a Argentina, obviamente, eu vivo só aqui na cidade de Buenos Aires, aqui na capital, né, que é Buenos Aires, então a gente não pode estender tudo que eu disser aqui a toda a Argentina, né? Seria a mesma coisa de alguém que mora no Brasil, algum estrangeiro que foi morar no Brasil, falar alguma coisa a respeito de uma cidade específica, sei lá, São Paulo, por exemplo, e você tomar isso como por Brasil inteiro, sabe assim, achar que todos os brasileiros são daquela forma. Generalizar, às vezes pode ser necessário, mas muitas vezes é algo um pouquinho perigoso. Então eu peço cautela na interpretação desse vídeo e, obviamente, tudo que eu disser é uma experiência, uma vivência minha. Pode ser que muita gente aqui, muito brasileiro que mora aqui, nunca passou por nada disso, ou pode ser que tem gente que já passou por muito mais situações, enfim. Tá ok? Então, cautela aqui no vídeo, hein? Bom, gente, eu já sofri... É que assim, dizer que sofri é um pouquinho complicado. Mas eu já tive três situações onde eu experimentei a xenofobia. Duas foram de forma direta, aliás, duas foram de forma indireta e uma foi de forma direta. Tá confuso, eu sei, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Não sei, acho que todo mundo já deve saber mais ou menos que sobre a migração de venezuelanos para vários lugares, enfim, para vários países, inclusive para o Brasil, teve uma migração muito forte de venezuelanos e aqui na Argentina não foi diferente. Então, pelo menos nos últimos 5, 7 anos, eles receberam uma migração muito forte de venezuelanos. E essas duas situações que aconteceram comigo de forma indireta têm a ver com isso. Por quê? Uma das situações eu estava em um supermercado uma vez, eu vi uma senhora, eu estava ali passando pelas prateleiras, ali conversando com alguns amigos, inclusive brasileiros, e eu vi que uma senhora ela estava tentando alcançar um produto numa última prateleira, enfim, estava alto para ela, e eu cheguei perto e tentei ajudar, né? Eu cheguei perto dela e falei, oi, boa tarde, tudo bem? A senhora precisa de ajuda? Ela olhou para mim assim de uma forma, sabe que você percebe que a pessoa ela não gostou de você, enfim, ela olhou pra mim de uma forma, um olhar de desprezo, sabe? Ela olhou pra mim, olhou de cima a baixo, assim, olhou, falou assim, não precisa. Mas ela falou de um tom bem grosseiro. E eu, nossa, tudo bem, né? Eu vi que ela tava fazendo mais esforço, mas assim, tentei ajudar, ela não quis, ok, tá tudo bem. Depois, continuei fazendo as compras ali com os meus amigos, enfim, e fui pro caixa, fui pra fila do caixa. Quando a gente chegou na fila do caixa, por ironia do destino, ela ficou na minha frente na fila do caixa e eu tava com mais dois amigos e a gente conversando, obviamente, em português. Quando ela ouviu a gente conversando em português e ela identificou o idioma, aí ela olhou pra trás assim e falou assim pra mim: de onde você é? Aí eu falei assim, eu sou do Brasil. Ai, você é brasileiro, que lindo, meu amor, e tal, e não sei o quê. E começou a sorrir pra mim, e começou a perguntar do Brasil, e nossa, assim, ela ficou super feliz, assim, porque normalmente os argentinos, quando eles ouvem que a gente é do Brasil, pelo menos, a recepção é sempre boa, nunca foi ruim, se eles escutam que eu sou do Brasil. Mas no caso, quando ela terminou de, o que vocês estão fazendo aqui, já conheceu o Brasil, isso é uma coisa, gente, que sempre acontece. Todo argentino ele tem uma história do Brasil, ou ele já foi para Florianópolis, ou ele já foi para o Rio, já foi para Búzios. Todo argentino que eu conhecia, que a maioria tem que ter uma história que conheceu o Brasil. Eles adoram contar isso pra gente. E aí depois que ela terminou de contar o que conhecia do Brasil, ela olhou pra mim e falou assim, de um jeitinho mais baixo, assim, sabe? Como que vai te contar um segredinho assim. Ela falou, não, é que eu achei que você era venezuelano. Aí eu olhei pra ela e falei, como? Aquela hora que você tava ali comigo nas prateleiras ali que você me ofereceu ajuda, eu achei que você era venezuelano. Aí eu olhei pra cara dela assim, tá, tipo como, você tava me tratando mal então porque você achou que eu era venezuelano? Sabe assim? E aí ela continuou, não, é porque aqui tá cheio de venezuelano e nossa, achei que você era um deles por causa do sotaque. Aí eu, tá senhora, deixei ela terminar de falar assim, tentei não ser tão grosseiro quanto ela foi comigo. E depois voltei a conversar com os meus amigos e passou. Mas aí depois eu e meus amigos saímos
desse mercado, a gente tava se perguntando, então se eu fosse venezuelano, tava tudo bem ela me tratar assim, sabe? Ela me tratou mal justamente porque ela me confundiu com um venezuelano, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei reflexionando, né? Como que as pessoas são, né? Mas, enfim, esse foi um dos casos. Eu não tô aqui para julgar, e como eu disse, não são todos. A grande maioria dos argentinos que eu encontrei aqui são pessoas maravilhosas. Aliás, foram situações super isoladas essas, mas são situações que me aconteceram. E eu achei interessante trazer aqui para o canal, porque muita gente já me perguntou sobre isso. A segunda situação que já me aconteceu também, porque me confundiram com um venezuelano, foi quando eu tive dengue. Eu tive dengue no ano passado. Acho que foi no ano passado ou foi 2019. Não lembro, foi 2019 ou foi 2020, mas eu tive dengue. E, aliás, eu não sabia que eu tava com dengue, eu tava sentindo uns sintomas tipo de uma gripe muito forte. Nesse dia acabei indo trabalhar, fui trabalhar, mas quando eu tava no trabalho eu comecei a sentir uma febre muito alta, a febre começou a aumentar. Minha supervisora me viu, olhou que eu não tava com uma cara muito boa e me mandou ir pro pronto-socorro. E essa é uma história um pouco engraçada porque, gente, eu sou péssimo. Apesar de Buenos Aires ser uma cidade onde você consegue se localizar super fácil, assim, super fácil, qualquer pessoa consegue se localizar aqui, porque as quadras são bem divididas, enfim, é tudo muito bonitinho, assim, pra você se organizar bem. As pessoas normais, não eu. E, assim, eu já estando bem, eu já sou essa pessoa super perdida, me perco em qualquer lugar. E nesse dia, tipo, eu tava com 39,5 de febre, tava super mal, tava um pouco desorientado, e eu fui pro pronto-socorro, que ficava mais ou menos perto do meu trabalho, onde eu trabalhava. E eu indo pro pronto-socorro, acabei me perdendo, peguei várias ruas erradas, enfim, no final das contas consegui chegar. Cheguei, passei logo com uma médica, a médica viu que eu não tava bem. Aí ela falou, olha, ou é sarampo ou é dengue, mas assim, a gente vai ter que fazer os exames, mas de qualquer forma eu vou te mandar pra sala da enfermagem, você já vai tomando um soro e depois te chamo aqui pra gente já tirar um sangue, enfim, fazer o que tem que fazer. Falei, ok, beleza. Fui lá pra sala da enfermagem, né? Cheguei, conversei com a enfermeira, bati na porta, falei com a enfermeira, falei, olha, a médica, tá aqui o receituário, enfim. A médica pediu pra administrar um soro e tal, e ok. Ela pegou a receita da minha mão, ela mal me olhou, não falou comigo, enfim. Eu entrei e me sentei porque realmente estava me sentindo muito mal. E é o que acontece, na hora que eu me sentei, ela pediu pra mim levantar a blusa, eu tava com uma blusa, pra administrar o soro, né? Pra colocar o gel pra administrar o soro. Na hora, ela tentou uma vez, ela não conseguiu. Ela tentou a segunda vez, ela não conseguiu. Aí ela tentou a terceira vez, e isso eu só tava tranquilo, assim, deixando o braço numa boa. Só que na terceira vez, assim, doeu um pouquinho mais. Aí, sabe, foi tipo involuntário. Ai, sabe, deu aquele puxão, assim, involuntário, aquele reflexo. Ela olhou pra mim e falou assim, ela foi bem grossa, assim, Você tem que deixar eu fazer. Você tá tirando o braço, E aí eu falei assim, não, é que doeu, desculpa, que essa última vez doeu, mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E aí ela foi na quarta vez, ela conseguiu colocar o soro, administrou o soro e ok. Aí ela sentou numa mesinha que tinha ali na sala de enfermagem, perto de mim, assim, do meu lado, e falou assim pra mim, e nisso ela tava com uma cara super estranha, ela chegou a falar algumas coisas pra mim sobre a medicação e tal, mas ela tava me tratando de um jeito super estranho, sabe? Você sente que a pessoa tá áspera com você assim? Mas assim, eu tava tão mal que, tipo, pra mim dane-se, sabe? Eu queria tomar medicação e queria melhorar. E aí ela sentou depois nessa mesinha do lado e falou assim... Escuta, de onde você é? É Colômbia ou Venezuela? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nenhum dos dois. Aí ela... E eu já percebi o tom que ela tava perguntando isso, sabe? Por isso que eu também fui bem áspero, assim. Eu já não tava muito legal e fui bem áspero. Falei, não, nenhum dos dois, não sou de nenhum dos dois. Aí ela falou assim pra mim... Tá, mas esse sotaque aí é da onde, então? Pra mim esse sotaque é da Venezuela. Eu falei assim, não, eu sou do Brasil. Quando ela escutou, eu sou do Brasil, ela já arregaçou um sorriso na cara. Oh, que lindo, meu amor, você é do Brasil, com umas praias tão lindas, o que você tá fazendo aqui? Ah, é porque eu já conheci o Brasil, eu já fui pra Florianópolis, já fui pra não sei aonde. E aí eu percebi que mais uma vez ela tava sendo áspera comigo, ela tava me tratando daquele jeito um pouco rude, porque ela me confundiu mais uma vez com venezuelana, eu fui confundido mais uma vez. E ela confirmou isso dizendo, ela já tinha dito antes, aliás, falando do meu sotaque, falando que eu tinha um sotaque de venezuelano, mas depois ela confirmou com a atitude dela e ela chegou a falar, ai, nossa, achei que você era da Venezuela, porque você fala muito parecido com eles, enfim. E depois ela começou a me tratar super bem, aí chegou a médica, ela abriu sorrisos, falou com a médica, ah, ele é do Brasil, não sei o que, a médica já sabia. Elas ficaram conversando, até contaram umas histórias de quando tinham ido pro Brasil, enfim. Eu achei
eu fiquei bastante desconfortável também nessa segunda situação, principalmente porque eu já estava mais vulnerável ali na hora. E aí eu percebi que mais uma vez eu tava sofrendo uma xenofobia que ela não era diretamente direcionada a mim, né? Porque obviamente eu não sou venezuelano, mas de certa forma eu senti, obviamente eu senti. E, né, nenhum tipo de preconceito, obviamente, que eu não apoio nenhum tipo de preconceito, né? Não é legal de nenhuma forma. E a terceira forma, a terceira vez, aliás, que é um pouquinho mais curtinha, essa foi a que eu mais relevei no caso. Essa foi direta mesmo pra mim. Eu tava com uma amiga voltando pra casa. A gente tava no Subbit conversando, no Subbit é o metrô, né? Como se fosse o metrô aí de São Paulo. Lá de São Paulo, aliás. E a gente tava conversando e tal, e gente, juro, a gente tentando conversar assim, de boa, assim, porque obviamente a gente conversa em português e a gente acaba chamando atenção. Mesmo sem querer chamar atenção, você acaba chamando, porque você tá falando um idioma diferente de todo mundo que tá ali no rolê, né? Então, assim, a gente tava conversando numa boa, assim, o trem tava super vazio. Não, super vazio não, desculpa. O trem tava mais ou menos, não tava cheião, mas também não tava, tipo, lotadaço, sabe? Mas aí quando a gente chegando na última estação, que era onde a gente descia, alguém que tava atrás de mim levantou e já para descer, sabe quando o pessoal começa a fazer, o rebanho começa a ir pra porta, assim, pra querer descer? Aí alguém atrás de mim, que eu não sei quem é, trombou em mim, sabe assim, eu dei aquele solapo assim pra frente, eu fui pra frente assim na hora, e eu acabei encostando, mas eu encostei de leve, foi tipo nada, velho, nada. Eu tava com a mochila assim pra frente, né, que eu costumo colocar a mochila assim pra frente no Subbit, eu acabei encostando numa senhora que tava na frente. Gente, a senhora devia ter, sei lá, uns 60, 65 anos, sei lá, por aí. Eu encostei, mas assim, foi só uma encostada nela mesmo. Mas mesmo assim, eu olhei pra ela e falei assim, ai senhora, desculpa e tal. Ela começou a me xingar. Aí ela, como ela tava do lado, ela ouviu eu e minha amiga falando português o tempo todo, porque ela realmente tava do nosso lado, ela começou a me xingar. Começou a falar que eu era mal educado, que eu tinha que prestar atenção e tal. E, gente, foi só uma encostada. E mesmo assim ela ficou muito brava. E eu pedindo desculpa a todo momento. Até que na hora que a porta do trem abriu, que a gente começou a descer, ela começou a gritar. Ai, voltem pro seu país. É o famoso volver do país. Ai, volta pro seu país, o que você tá fazendo aqui? E tal, e não sei o que. Ela começou a discutir, gritar assim pra todo mundo, pra mim e pra minha amiga. Eu e minha amiga, a gente acabou respondendo ela, a gente falou assim, olha senhora, calma, não sei o que, não é assim, bababá, e passou, entendeu? Mas essa vez sim foi realmente direcionado a mim, porque ela tava do lado, ela ouviu a gente falando português, e obviamente também quando eu pedi desculpa, ela percebeu o sotaque, não tem como não perceber. Mas essa vez sim foi realmente direcionado pra mim, mas eu tomei numa boa, assim, sabe? Sei lá, nem ligo. Acho que até porque se a gente for ficar ligando pra essas coisas, né, a gente fica doido, a gente não sai de casa se a gente for pensar em esse tipo de preconceito. Aliás, qualquer tipo de preconceito, né? Gente, o que eu queria trazer aqui? Eu queria contar um pouquinho das minhas experiências a respeito disso, como eu disse, porque tem gente que realmente me perguntou a respeito disso. Essa era uma dúvida que eu tinha antes de viver aqui, mas eu gostaria de deixar bem claro que isso são situações totalmente isoladas. Foram 3 situações totalmente isoladas. Eu vou fazer 4 anos esse ano que eu moro aqui na Argentina. E eu acho que em 98, 99% dos casos, assim, quando eu falo que sou brasileiro, eu sou sempre muito bem recebido, eu sempre vejo um sorriso da pessoa, as pessoas sempre têm uma história do Brasil pra contar, sabe assim? Então, essas foram situações realmente isoladas. Eu não acho que, de uma forma geral, bem geral mesmo, eu não acho que o argentino ele seja xenofóbico com o brasileiro, né? Eu posso dizer referente a mim, né? A minha nacionalidade, enfim. Já tive experiências, como eu disse, com outras nacionalidades porque me confundiram, mas eu não me sinto muito à vontade em falar a respeito disso, eu acho que cada um pode tirar essa conclusão, mas no geral, quanto a gente brasileiro, não, eu acho que eles são super receptivos, eles adoram o Brasil, eles amam o Brasil, então assim, se quem quer vir passear, ou morar, ou estudar, eu acho que xenofobia contra a gente diretamente assim não é o problema, não acho que no geral eles sejam, não. Eu acho que eles são realmente bem bacanas com a gente, na verdade eles gostam bastante, tá bom? Gente, essa foi a minha historinha de hoje. Eu tentei ser rápido, mas como sempre eu falo muito e todo mundo que já tá acostumado a ver os vídeos desse canal sabe que eu falo muito e eu vou continuar falando muito e não tenho o que fazer, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @argentinadeverdade. Se você não se inscreveu aqui no canal, por favor, vamos se inscrever no canal, vamos ajudar esse canal a crescer, vamos me ajudar aí vamos me ajudar a fazer esse canal crescer, né, galera? Pelo amor de Deus. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para você, um grande abraço e a gente se vê.